Me chamo Daniel. Isto aconteceu comigo na cidade de Itamaraju, na Bahia. Foi em 2011, quando eu tinha 41 anos de idade. Era uma noite de lua cheia, iluminando tudo com um brilho prateado. A temperatura estava baixa e chuvosa. Uma criatura me surpreendeu naquela madrugada e eu tive que reagir brutalmente contra um lobisomem. Tudo começou assim. Eu moro em uma vila humilde na minha cidade, junto com a minha esposa e 2 filhos em uma pequena fazenda. Sou uma pessoa comum na minha região e gosto de me divertir nos bares à noite. Gosto de beber cerveja e jogar dominó. Em uma noite, quando eu estava em um bar, fiquei lá até às 11 da noite. E como já era tarde, eu saí de lá com um amigo. Enquanto caminhávamos por uma rua deserta, um ônibus passou por nós e parou na parada. E nós vimos um homem sair do ônibus com um saco no pescoço. E como a rua estava muito escura, nós ficamos atrás de uma árvore, observando. E para nossa surpresa, ele entrou na mata escura e desapareceu entre as árvores. E sem mais ver aquele homem, meu amigo e eu continuamos andando para as nossas casas. E quando eu cheguei em casa, eu fui jantar. Mas por volta de 1h da manhã, eu comecei a ouvir barulhos no jardim. Eu vi que o meu cachorro havia derrubado umas caixas de lixo, fazendo a maior bagunça. Então eu peguei a minha enxada para limpar o jardim e para recolher aquele lixo. De repente, o meu cachorro começou a rosnar em direção à cerca de bambu. Ele começou a ficar muito agitado, tentando me avisar de algo. Eu, curioso, fui verificar, mas eu não vi nada. Subitamente, eu ouvi algo grande e pesado pular e cair no chão. E percebendo o perigo, eu tentei ver o que era. Eu vi um animal grande e escuro, e ele estava bem perto de mim e estava pronto para atacar. Eu segurei firme a enxada, e quando aquela criatura pulou em mim, eu usei ela para me defender das mordidas daquele animal. Mas com a força e o peso daquele bicho, a enxada se quebrou. Mas eu consegui enfiar um dos pedaços do cabo da enxada no peito daquela criatura. No mesmo instante, ele soltou um rosnado horrível de dor e caiu. Eu, muito assustado, aproveitei aquele momento e corri para dentro de casa. A minha esposa, ouvindo o barulho, ela abriu a janela. E ela viu aquela criatura e gritou que era um lobisomem. Então ela fechou a janela rapidamente e eu me refugiei dentro de casa. E eu fui espiar pela janela, mas não vi mais aquela criatura. E eu passei aquela noite com medo, tentando acalmar a minha esposa e os meus filhos. E eu dizia para que eles não fizessem nenhum barulho. E quando o dia chegou, a minha esposa insistiu para que eu arrumasse uma arma de fogo. Então eu comprei uma usada de um vizinho. Um mês depois, eu comecei a ouvir gatos choramingando à distância. Alarmado, eu olhei pela janela e eu vi aquele homem que eu tinha visto saindo do ônibus na noite do ataque. Armado, eu fui falar com ele e eu notei que ele estava com curativos no peito. E era exatamente aonde eu tinha ferido aquele lobisomem. Eu o avisei sobre o perigo, mas ele me disse que estava visitando a sua avó
e que não sabia nada sobre lobisomens. E depois disso, eu nunca mais vi aquele homem na nossa região e também nunca mais ouvi sobre relatos que falava sobre lobisomem. Eu ainda lembro do ataque, mas felizmente eu sobrevivi, apenas com alguns machucados. E eu não tinha dúvidas de que o lobisomem que me atacou era aquele homem, pois as suas feridas correspondiam, era o mesmo local aonde eu tinha ferido o lobisomem. E depois deste acontecido, eu aprendi a ser cauteloso quando saísse à noite, pois o lobisomem existe e ele ataca as pessoas. E este foi o relato de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo. Boa noite.